Esse é um vídeo daqueles difíceis de fazer, que parece que a gente está pregando o apocalipse, mas na verdade me parece como a gente estivesse lendo uma história repetida, né? Eu lembro de alguns episódios do ano da queda do Santos, muito importantes, assim, muito icônicos para mim, como aquela patética entrevista, se eu não me engano, para o Felipe Camargo, que pegou o Andrés Rueda saindo de carro, assim, e o Felipe Camargo pergunta para o Andrés Rueda: você acha que o Santos tem chance de cair para a segunda divisão? Ele fala: menor chance. O trabalho é muito bem feito, estamos absolutamente tranquilos. E o resto é história, né? Ontem a gente viu algo parecido na entrevista do Marcelo Teixeira, apontando que o Santos está no caminho certo, depois de começar um campeonato brasileiro com 26% de aproveitamento, 3 derrotas em 5 jogos, nenhum ponto vencido fora de casa. E ontem perdeu para um time praticamente reserva do São Paulo, sub-20 do São Paulo, que não tinha ganhado de ninguém na competição. Mas para ele tá tudo certo, é uma derrota absolutamente normal para um time que, segundo ele, está muito à frente do Santos. É assim, é muito triste esse tipo de declaração e mostra como parece que o Santos está fazendo tudo para retomar o caminho da Série B novamente. E é sobre isso que eu vou falar. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva aqui no canal, torne-se membro. É muito importante que você interaja aqui com a gente, hype o vídeo, comente aí embaixo, que isso aqui mantém o engajamento lá em cima, porque nesse momento quem que quer consumir o Santos, né? Ontem, obviamente, mesmo depois sendo um clássico, a live teve uma audiência abaixo do que costuma ser, o horário muito bom, né? A gente costuma fazer lives mais tarde, e o horário muito bom, mas a galera não veio em peso. Foi uma ótima audiência, claro, mas não do tamanho de algumas audiências que a gente teve. Por conta desse momento do Santos, me parece que a galera deu uma cansada. Então, para continuar produzindo conteúdo do Santos aqui todo dia, a gente precisa do engajamento de quem tá com a gente na vitória ou na derrota, na alegria ou na tristeza. Isso é muito importante. Mas vamos lá. É um conjunto. O Santos está diante de um conjunto de situações que levam o Santos hoje, para mim, a ser um dos principais candidatos ao rebaixamento, muito principalmente a partir da entrevista coletiva rápida que o Marcelo Teixeira deu ontem nos arredores do Morumbi, depois da derrota do Santos. E eu vou explicar por quê, passo a passo, tá? Primeiro, vamos tentar olhar, é sempre bom lembrar como começa essa temporada. O Santos, muito antes dos seus rivais de Série A, o Santos resolve a sua vida na Série B, porque a Série B terminava antes, mas o Santos se classifica com uma rodada de antecipação. Então o Santos demite o Carille com aquela rodada de antecipação. Fica um mês negociando com o Luiz Castro, não consegue efetuar a contratação do treinador português, que chegou a mandar um auxiliar para o CTR Pelé e não gostou nada do que viu. Obviamente ele viu os chuveiros que ninguém tinha trocado desde que o Neymar tinha ido embora, né? O Santos só foi trocar por absoluto desespero, depois que o Neymar voltou e com a ajuda do pai do jogador ainda. Mas aí o Santos negociou com o Quinteiros, mais um mês de negociações, nada aconteceu, até que a paciência se esgotou com o Galo, que foi demitido corretamente, que na verdade deveria ter sido demitido junto com o Carille, e o Santos ter procurado outro profissional naquela época. E se perdeu 2 meses de preparação, que o Santos poderia ter saído na frente dos seus adversários, o Santos não saiu. E montou um time às pressas para o Campeonato Paulista, depois de contratar o executivo de futebol do Botafogo, o CEO Pedro Martins, que veio para uma função que o Santos já tinha um CEO, que era o Paulo Brax, que naquele momento não foi demitido. Depois ele volta para o Galo, mas naquele momento ele não foi demitido, ele foi passado para trás. O Santos contratou É como se o Santos tivesse o Pedro Caixinha treinando o time e chegasse o Luxemburgo e apresentado como técnico, e o Pedro Caixinha lá trabalhando com o time. Foi isso que o Santos fez na prática, que não tem a mesma repercussão, porque não se repercute tanto os cargos de dirigentes como a de treinador. Mas é a mesmíssima coisa. O que mostra que o clube não tem organograma respeitado, que o clube não tem padrões, e o padrão hoje que o Pedro Martins tanto reclamou, esbravejou naquela coletiva tão polêmica que ele deu, se repetiu inclusive na sua contratação, porque ele foi contratado para um cargo que já existia, você goste ou não, aprecie ou não o trabalho do Paulo Brax,
um profissional fazendo aquela função. E vamos lembrar que o Paulo Brax foi um dos profissionais que apontou que o Santos precisava demitir o Alexandre Galo e não foi respeitado. Ele em momento nenhum teve carta branca no clube, sendo um diretor de futebol, você gosta ou não, mais uma vez, muito mais experiente do que o Pedro Martins, que chegou por algum motivo, e eu tendo a achar que é por conta do seu pai, das relações políticas que envolvem, as relações que envolvem o Pedro Martins, tendo a achar que é por isso. A gente não tem prova, mas a gente desconfia. Que ele chegou com uma carta branca como se fosse um revolucionário da diretoria de futebol do Brasil, um grande profissional que deixou títulos por onde passou, e absolutamente não é o caso. Um profissional muito inexperiente, inclusive muito jovem, que não soube cuidar da língua, e a gente vai chegar lá. Mas a contratação do Pedro Martins já mostra muito o que ele sabia muito bem onde ele estava pisando, né? Porque ele chega num cargo já ocupado de um cara que foi passado para trás, e ele não teve a menor cerimônia para ocupar o cargo de alguém que estava no cargo. Ética zero, né? Ok, isso é normal no futebol, não é uma coisa que se diz respeito só ao Pedro Martins, mas ele chega numa sexta-feira, negocia no final de semana um contrato horroroso com Pedro Caixinha, contrata o Pedro Caixinha no domingo, que estava rumo ao Grêmio. Para contratar o Pedro Caixinha, ele teve que entrar num leilão, teve que oferecer mais salário e uma multa rescisória altíssima, a maior multa da história do clube. O Vitor Hugo trouxe essa informação. A multa do Santos ao Caixinha pagaria 2-3 CTs do Mirassol, que é melhor do que o CT Repelé, que não pertence ao Santos, pertence à União. Esse é o buraco que essa gente enfia o Santos. Dizem que o Santos parou no tempo, que o Santos vem de gestões ruins, que o Santos não investe em infraestrutura. É verdade, tudo isso o Marcelo Teixeira falou, mas ele paga de multa para um técnico um valor superior ao que vale o CT do Santos hoje. Então, assim, é o mais do mesmo, o modus operandi se repete. E aí vem o Pedro Caixinha, que era uma escolha ruim, que eu fui um dos poucos caras na imprensa esportiva que apontou para isso, mesmo contra a torcida, que me perseguiu, que me ameaçou, que me agrediu. Eu continuei dizendo que era um técnico que não tinha condições de trabalhar no Santos, embora em dado momento eu tenha reiterado que eu achava que, já que ele foi a escolha, que ele pelo menos cumprisse o seu papel até a parada para o Super Mundial, o que também não foi, obviamente, ouvido, porque no Santos ou é tudo ou é nada. Não existe meio termo, né? Ou você demite, contrata, ou você... Não tem. É uma coisa muito... É segunda e domingo, é domingo e quarta, é o resultado. A bola entrou, o César Sampaio é o César Sampaioli. A bola não entrou, é o César Estagiário. O Santos vive nessa gangorra há muito tempo. E quando a gente tenta pesar, quando a gente tenta ser um pouco mais equilibrado, a gente é engolido por uma massa que está machucada. Essa é a verdade. É ali que se encontra a torcida do Santos nesse momento. Mas o Caixinha faz um trabalho que é difícil no começo, até porque o elenco demora a se formar, e quando ele se forma muito desequilibrado, com uma zaga lenta, com volantes sem pegada defensiva, com laterais também que não apoiam e nem marcam, principalmente na direita. Um elenco com problemas graves, embora um setor ofensivo promissor, mas que via na figura de dois caras que costumam... assim, a gente não tem como ter certeza para a temporada, que é o caso do Neymar, que se machuca muito, e o Soteldo, que é um bom jogador, mas além de se machucar muito também, é um cara que faz poucos gols. Então, assim, o próprio Tiquinho, que vinha de uma temporada ruim pelo Botafogo, uma temporada e meia ruim, era a esperança da camisa 9 para o Santos. O reserva dele, um jogador promissor como o David Washington, mas que estava muito tempo sem jogar em alto nível, jogando pelo sub-20 do Chelsea, que a gente não sabia como ia voltar, sabe? Então, assim, é uma montagem de elenco que poderia dar muito certo, mas também poderia dar muito errado, e essas carências, principalmente em setores defensivos, poderiam ser pesadas ao longo da temporada. Se você não tivesse um bom trabalho, era nitidamente um elenco interessante, bom, competitivo, mas que precisava de um bom trabalho, de um técnico que fosse capaz de melhorar individualmente cada um desses jogadores, transformar jogadores nota 6 em jogadores nota 7,5.
como o Sampaoli fez em 2019. O Caixinha não foi capaz de fazer isso no Campeonato Paulista, mas em dado momento encontrou o time na reta final, quando teve também adversários menos acessíveis, no momento que ele teve o Neymar ali para jogar mais jogos, o Santos se classifica no Campeonato Paulista, o Neymar se machuca e aí começa o pesadelo do Santos, né? A semifinal perdida para o Corinthians, e vem, né, os primeiros jogos do Brasileirão, a virada sofrida para o Vasco, o empate em casa sofrido no final pro Bahia, aí o Neymar se recupera, volta contra o Fluminense, o Santos toma aquele gol na última bola, um gol de sorte, aí o Neymar joga contra o Atlético Mineiro, o Santos vence o jogo, mas ele sai machucado e novamente uma derrota em clássico. O Caixinha nesse inteirinho foi mandado embora e nesse inteirinho teve a entrevista que eu já dei tudo que eu penso. Eu acho que eu não quero ficar repetindo as coisas, mas já falei tudo que eu penso sobre essa entrevista que era para mim ali. Foi tão grave a entrevista do Pedro Martins que se o Santos tivesse comando de verdade, o Marcelo Teixeira interrompia aquela entrevista no meio e mandava o Pedro Martins embora na frente de todo mundo. Para mim esse foi o nível do quão desastrosa foi aquela entrevista. E durante o momento que aquela entrevista aconteceu, ele deixou muito claro, que ele não gostou da demissão do Pedro Caixinha. Até aí, beleza, foi o cara que ele trouxe, o cara que ele ainda apostava no trabalho. Eu não o recrimino, eu acho que ele estava equivocado em trazer o Caixinha, mas eu até entendo o fato dele querer manter o Caixinha pelo menos até o Mundial, para ter um pouco mais de tranquilidade, com mais tempo de buscar um outro profissional, enquanto o Campeonato Brasileiro tivesse parado, porque o César Sampaio não ia resolver o problema. Mas naquele momento o Santos negociava com o Jorge Sampaoli e as informações eram de que o Jorge Sampaoli, em que pese a posição do seu staff, estava muito animado, ficou muito feliz quando o telefone dele tocou para voltar à Vila Belmiro, era um trabalho que ele queria fazer de novo. E a entrevista do Pedro Martins acabou com a possibilidade do Jorge Sampaoli voltar. Isso não é informação minha, isso é informação do Ademir Quintino. Ele falou ontem na live que o Andreatta, que é o gerente do Sampaoli, que sempre vai junto com ele para os trabalhos, na hora que viu essa entrevista, convenceu o Sampaoli a não vir. O Sampaoli estava inclinado a vir e na hora que essa entrevista aconteceu, o Santos perdeu o Sampaoli. Então, o Pedro Martins não é só o profissional que trouxe um técnico incapaz como o Caixinha, não é só o profissional que quis manter o Caixinha, não é só o profissional que fez um contrato, ele que está trabalhando nesses contratos com a maior multa rescisória da história do Santos, 20 milhões de reais, mas ele também é o técnico, também é o profissional que fez com que o único treinador dessa prateleira mais acima que topou pegar o Santos nesse momento político muito difícil, nesse momento de um elenco muito desequilibrado, o único que topou pegar e que era o querido da torcida, que é o Sampaoli, desistisse do Santos. Esse é o legado do Pedro Martins. E aí o que você imagina? Bom, diante dessa informação do Ademir Quintino, que a entrevista foi trágica, de fato, na prática, fez com que o Santos perdesse o Sampaoli, e o Santos perdeu o Sampaoli, o torcedor perdeu o Sampaoli, são coisas importantes, mas o Marcelo perdeu o Sampaoli, porque o Marcelo sempre foi um presidente que gostava dos escudos. É muito importante o presidente ter um escudo, porque se o presidente tem um técnico grande, a crítica é direcionada ao técnico e não ao presidente. Ainda mais se é um Sampaoli que a torcida sempre pediu e sempre quis. Porque nesse lugar ele fala, bom, eu fiz a vontade de vocês, então assim, a culpa não é minha. E ele perde um escudo desse tamanho. É uma perda para o Marcelo enquanto dirigente, enquanto gestor, muito grande, através de uma coletiva pavorosa do Pedro Martins. Pois bem, você pensa que com esse conjunto de coisas, o que vai acontecer? Depois de uma derrota para um São Paulo sub-20 praticamente, você vai ver um Marcelo pulsante, como você viu o Marcelo naquela coletiva depois do jogo contra o Vasco. Mas não. Você vê um Marcelo dizer as mesmas coisas que o Rueda falou naquela fatídica entrevista para o Felipe Camargo no carro que eu lembrei aqui. O Santos está no caminho certo. O Santos perdeu jogos normais. O Santos está fazendo um ótimo trabalho fora de campo. O Santos só vai trazer um treinador quando tivermos segurança. O Santos tem calma para fazer o que... E o Pedro Martins, você está negociando com algum técnico? Não, isso cabe ao Pedro Martins, ele que está negociando. Ou seja, ele mostrou que o Santos, que a carta branca ao Pedro Martins, carta branca essa, que o Brax, por exemplo, nunca teve como CEO, o Pedro Martins, que fez o que fez, falou o que falou, continua tendo carta branca. Essa é a receita
para o rebaixamento. Sabe por quê? Sabe quem que é o nome número 1 do Pedro Martins? Isso não sou eu que estou falando, saiu no Diário do Peixe. Fernando Diniz. Um treinador que na temporada passada pegou o Fluminense, campeão da América com ele, chegou ao Mundial com ele e era lanterna do Campeonato Brasileiro. Foi demitido do time que ele teve mais apoio. E ele pega o Cruzeiro, ele tem campanha de rebaixado. Se você somar os desempenhos do Diniz em Cruzeiro e Fluminense ano passado, times que são melhores tecnicamente do que o do Santos, ambos, né? Você vê que é um aproveitamento inferior ao do Lanterna Atlético de Goiás, que caiu no campeonato passado. Ele teve 3 vitórias ao longo de 2024 e, segundo o Diário do Peixe, o nome do Diniz foi sugerido pelo Pedro Martins. A matéria também fala que o Diniz não quer assumir o Santos por conta da bagunça administrativa que o Santos vive hoje. Tá certo ele, porque vai se queimar ainda mais e vai rebaixar o Santos, né? Essa é a verdade. Então, hoje, olha na mão de quem o Santos está. Olha o nível e o tipo de técnico que o Pedro Martins quer trazer para o Santos. E tem carta branca para trabalhar. E aí, assim, muito provavelmente, temos uma semana e vamos ver o que vai acontecer em termos de novidades. Se o Santos vai partir para cima de um outro profissional essa semana, entendendo que o César Sampaio não tem condições a partir de todos os erros que foram cometidos. A gente falou bastante disso aqui ontem no pós-jogo, convido vocês a assistirem. Ou se o Santos vai partir para cima de um técnico. Mas independentemente de qual for, qual que é a confiança que a gente tem que será o técnico certo para esse trabalho? E hoje, o técnico certo para esse trabalho não quer o Santos, tá? Os técnicos que a torcida queria, que a diretoria queria, porque muito se falou, e era a apuração do próprio Lucas Mussetti, que a demissão do Caixinha tinha muito mais a ver com o mercado do que com o próprio Caixinha. Tinha a ver com o número de técnicos interessantes que estavam na praça. E ele citava Tite, citava Dorival e citava Sampaoli e o próprio Luiz Castro. Todos os 4 disseram não para o Santos. Então, hoje o Santos está na mão de um interino, um técnico que não treinou nem sub-20, não tem experiência nenhuma, que mostrou ontem que cometeu os mesmos erros que o Caixinha vem cometendo, que não tem capacidade para arrumar esse time. O que me prova no tempo que ele tem capacidade? Ele foi um ótimo jogador? Bom, então bota aí o Giovani, que pelo menos, né, foi camisa 10. Pega aí o Elano, que pelo menos já foi técnico. Sei lá, se é isso, se basta isso, eu não acho que basta. Eu sinceramente não acho que basta. Eu acho que o cara, para treinar o Santos Futebol Clube, o cara precisa ter um currículo como treinador. Eu já falei aqui, a história do Santos recente mostra que só medalhões deram certo. Só medalhões. Eu vou até fazer um outro vídeo mais pra frente, que eu não quero embalanar muitos assuntos, mas já que o nome do Ramon Dias, para mim é surpresa, ele é tão escorraçado pela torcida do Santos. Acho até que tá mudando, algumas pessoas estão mudando um pouco de opinião, dado que se entendeu que o Santos mudou de patamar na prateleira de buscar o seu treinador. Mas com alternativas, que eu acho que são até meio óbvias, mas que tem um pouco da característica de treinadores que podem fazer um trabalho que seja minimamente seguro em termos de tabela. O Santos tem que pensar diante de tudo isso, diante desse Neymar, que a gente não sabe se joga mais com a camisa do Santos, porque não tem o seu contrato renovado e não consegue estar em campo. Ele renovando ou não, a gente não sabe se pode contar com o Neymar. Diante de um diretor que tem carta branca, é tão completamente incompetente, diante de uma diretoria bagunçada, diante do fato de ninguém querer pegar esse clube, para mim restam poucos técnicos aí que eu contrataria para esse momento para fazer um trabalho mediano, que é o que o Santos precisa fazer ao final da temporada. E aí pensar no ano que vem. É isso. É isso. O meu pensamento é esse. Eu não consigo mais pensar lá em cima, Libertadores, não dá. Não há profissionais. Então, de repente, você traz um desses caras, você pode até ser surpreendido por um trabalho acima da média. Mas eu acho que não deve ser o foco do Santos. O foco do Santos, para mim, é evitar a queda. Porque o Santos tem 26% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e porque o Santos está com os mesmos discursos e o mesmo modus operandi que teve no ano do rebaixamento. Não importa se o elenco é melhor, se não é. Eu acho que aquele elenco que caiu em 23 não era ruim o suficiente para cair. Porque é um elenco que ganhou do Flamengo fora, ganhou do Palmeiras fora, ganhou do Bahia fora. Teve bons resultados, mas nunca teve treinador. Aquele ano o Santos nunca teve uma coisa chamada treinador. E esse ano o Santos também não teve. O Caixinha não é treinador de primeiro nível. O César Sampaio não é sequer treinador. E o Santos continua rechaçando a possibilidade de ter um treinador. O Carille é um treinador horroroso.
horroroso, mas ele é treinador. E com o Carille no comando, o Santos foi finalista de Campeonato Paulista e campeão da Série B. Significa que o Carille foi um erro demitir o Carille? Não. Foi correto. Mas o processo, todo o processo depois da demissão do Carille, e eu fiz questão de citar aqui, negociações equivocadas com treinadores, manutenção do Galo, aí contratação do Pedro Martins, contratação do Pedro Caixinha nos moldes que se deu, demissão do Pedro Caixinha visando técnicos que você não tinha nenhum ok. Cara, se você estava cogitando demitir o Caixinha porque você gostava do mercado, se acerta com o mercado antes de demitir o Caixinha. Se acerta com o mercado e aí pelo menos você tem um treinador até você escolher outro, coisa que o Santos não tem hoje na figura do César Sampaio. É tudo errado no Santos. E todos esses processos equivocados fazem com que eu veja a bola entrando nos momentos mais complicados para o Santos. Eu vou dar um exemplo aqui. O jogo contra o Bahia, o Santos vira um jogo espetacular no segundo tempo, com uma boa atuação, poderia dar uma tranquilidade para o Caixinha trabalhar naquele momento, e o Santos toma um gol com erros crassos do seu sistema defensivo, né? Individuais, que não teve culpa do treinador. A gente falou sobre isso aqui. E o Santos perde 2 pontos. Aí o Santos vai enfrentar o Fluminense, o Santos está fazendo um jogo ruim, como o Palmeiras cansou de fazer jogos ruins fora de casa com o Abel, dependendo do seu sistema defensivo. Eu estava pronto para defender o Caixinha naquele dia, porque ainda que o Santos não tenha feito nada, não tenha atacado o Fluminense em momento nenhum, o Santos fez uma partida defensivamente boa. E o Santos toma um gol espírita, né? Que a bola bate no calcanhar do Escobar e entra no ângulo do Brasão, num cruzamento. Né? Um jogo que o Brasão não fez quase nenhuma defesa. O Santos foi sólido defensivamente naquele dia e o Santos perde o jogo. Aí o Santos ganha do Atlético Mineiro e perde o Neymar. Aí nesse jogo contra o São Paulo, o Santos é beneficiado pela arbitragem e no último lance o Santos podia fazer uma coisa ao contrário, empatar o jogo num jogo improvável, e o Rafael faz a defesa da vida dele. Na hora do vamos ver, tá tudo pesando contra o Santos. Você pode interpretar que isso seja fase. Eu interpreto isso pelo livro do Ferran Soriano. A bola não entra por acaso. Se você faz as coisas certas, a bola vai entrar. Como aquele time de 2020 não merecia ganhar a Libertadores. Era um time que devia salários, era um time que... E o Palmeiras não, já era um time muito organizado. Lembra da bola do Felipe Jonathan, que passou isso aqui da trave? E aí a cabeçada do Breno Lopes entrou. A bola não entra por acaso, gente. O Santos precisa parar de ser um clube amador e se tornar um clube profissional. O Santos precisa definir os seus padrões, o Santos precisa ter profissionais à sua altura, o Santos precisa demitir o Pedro Martins e contratar um profissional. Se o Marcelo Teixeira não quer comandar o futebol, quer ter uma figura do futebol, contrate um profissional experiente. Ainda que não agrade o torcedor, um profissional que ele confia, ele já teve várias gestões, ele cita tanto a experiência que ele tem na gestão. Cadê? Mostre agora a experiência. O Marcelo Teixeira parece estar muito mais indo na onda do Marcelinho Teixeira do que no pensamento dele mesmo. E está tomando atitudes que não condizem com os outros mandatos do próprio Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira, eu posso fazer várias críticas aqui, eu sempre fiz, estou muito tranquilo para falar sobre isso. Ele nunca foi um cara omisso, e ele foi omisso nessa coletiva, dizendo que o departamento de futebol que vai definir quem que é o treinador. Ele nunca foi isso, ele sempre encabeçou essas decisões. O que aconteceu? Até o próprio Marcelo Teixeira virou um Rueda 2.0. Cadê o Marcelo Teixeira que a gente conhecia? Que não era o melhor, nunca foi o melhor presidente do mundo, sempre teve vários problemas, mas era um cara de tomada de decisões difíceis. Nem isso está acontecendo mais. Cadê? É o que eu pergunto. Então parece que o Santos está arrumando assim, muito fortemente para mais um rebaixamento. Sua história parece que ele não aprendeu nada com os erros, parece que ele não absorveu nada da experiência que ele tanto diz dizer. Então o Santos precisa tomar decisões difíceis. A primeira é demitir o seu CEO. A segunda é contratar uma pessoa. Se você vai terceirizar o futebol, se você vai ter um profissional ali que seja um profissional experiente. E depois você vai contratar um treinador para lidar com um problema como ele é. Já que o Santos tem problemas administrativos hoje, um treinador que vai ter a chave do vestiário sim, diferente do que o Pedro Martins falou na coletiva. Que vai comandar esse time fechando a chave do vestiário sim, e que não vai entrar as pônei do presidente ali, que não vai entrar
Vai ser o time fechado com o treinador. Esse treinador vai ter respaldo. Vai ter bons momentos, vai ter momentos ruins, mas se for um treinador experiente, ele vai saber lidar com os momentos ruins. É disso que o Santos precisa. E o Santos não vai ganhar nada esse ano. Talvez o futebol, uma Copa do Brasil, um trabalho em caixa, você pode beliscar alguma coisa. Mas hoje o Santos tem que pensar em fazer um campeonato competitivo. Um campeonato ali no G Santos, para que de repente numa arrancada você possa buscar pelo menos uma pré-Libertadores, mas um trabalho sólido. E hoje o Santos não sabe se vai manter o César, o presidente não sabe com quem que o Pedro Martins negocia, o Pedro Martins está visando um técnico que teve aproveitamento de rebaixado, e para a torcida o Ramon Dias não serve porque foi demitido do Corinthians, mesmo campeão paulista agora, e ganhando inclusive em cima do Santos, ganhando em cima do Abel, que é líder do Campeonato Brasileiro. É inacreditável, o Santos vive hoje, em termos de presidente, CEO, torcida, Twitter, uma falta de visão muito grande para o futuro. Isso me faz entender que hoje o Santos caminha a passos largos para o seu segundo rebaixamento na história. A não ser que tudo mude muito rapidamente. E o Santos tem uma semana boa para fazer isso. Vamos ver quais vão ser os caminhos que essa diretoria do Santos vai tomar. Se eles de fato vão seguir as recomendações do Pedro Martins, que eventualmente pode trazer outro técnico inexperiente. Eu não duvido de nada. Vamos ver o que vai ser a movimentação dessa semana. Mas de qualquer jeito eu vou preparar um vídeo aqui, provavelmente para amanhã, com os técnicos que eu contrataria. Vocês podem ficar bravos comigo, vocês podem dizer que eu tô louco, mas não são os meus técnicos favoritos, mas é pensando no momento do Santos Futebol Clube hoje. O Ramon Dias, já falei, vai estar na lista. Para mim é a principal, continua sendo a primeira opção hoje. Não vejo ninguém melhor no mercado do que ele para fazer um bom trabalho no Santos, dentre as possibilidades reais do Santos. Não adianta pensar em possibilidades que o Santos não tem condição de trazer. Ele, para mim, continua sendo o melhor nome, mas eu vou trazer outros dois nomes e que são com essa característica de técnicos que vão arrumar a casa, vão fechar o vestiário e que eu acho que podem fazer um bom trabalho. Então é isso. E eu quero saber muito o que vocês pensam sobre tudo que eu falei aqui. Vocês concordam que o Santos está arrumando a Série B ou não? Se não mudar muito. E quero também que vocês tentem adivinhar quem são os técnicos que eu vou trazer no próximo vídeo. Comentem aí. A gente vai se falando. Um grande abraço e até amanhã.